A fundação da cidade, ela ocorre junto com uma transformação mágica do espaço. Se constrói a igreja e se coloca os cruzeiros. Esses 2 cruzeiros, eles determinam um espaço protegido, mas eles são protegidos por mágica. Todos os espaços para os povos indígenas, eles são sagrados. Para o candomblé tudo é sagrado. Então, os orixás têm suas plantas sagradas, cada orixá tem seus animais sagrados. Então é o momento que o mundo passa a ser sagrado. Porque Natal se quis e se quer ainda muito branca. Para a historiografia potiguar, de uma forma geral, a gente vê lá os historiadores tradicionais dizendo que não existiram pretos, ou que eles eram insignificantes em termos de quantidade, né? Sagrado, para mim, é cumprir as determinações do Eterno. Eu acho que é a vida em si, né? A gente viver bem a vida e ter algo de útil para deixar, é você sacralizar a sua existência. É uma comunhão de você com o universo como um todo. Sagrado para mim é a folha quando eu chego numa floresta, que eu começo a rezar que a árvore balança, que o vento sopra. Sagrado para mim é chegar e rezar para acender um fogo, para botar uma panela no fogo. Sagrado para mim é me lembrar a experiência de todos os meus mais velhos. Sagrado para mim é saber que eu tenho um prato de alimento rezado, orado, para dar àquele que bate na minha porta, que eu possa alimentar, independentemente se ele acredita no que eu acredito ou não. Isso é sagrado para mim. Sagrado para mim é existir nesse tempo de hoje, que fazia a diferença, levando o nome de minha ancestralidade e levando aquilo que eu acredito, minha tradição. Aqui, simplesmente Catu. Catu é uma palavra da língua tupi que significa bom. É o nome do nosso rio, o Rio Bum. É o nome do nosso território, o território Bum. É o nome do nosso povo, o Bom Potiguara Catu. Então, esse é o território tradicionalmente ocupado pelo povo Potiguara Catu, povo indígena do litoral. Vamos falar um pouco do nosso sagrado, né? Pedir licença ao nosso Pai Tupã, os encantados, a nossa Mãe Terra, para poder trazer a sua mensagem. Paz. Esse é o nosso mocororó. Mocororó é uma bebida sagrada nossa, ela é um preparo para a Jurema e ela também serve, né, como ligação de pontos de orientação no nosso corpo. Salve o mocororó. O sagrado não existe só com a religião. O sagrado propicia a religião. Todas as vezes que alguma coisa é valorativa para você e você não consegue explicar bem porquê, mesmo que não haja evidências para isso, se você ainda assim você aposta nela, você está aí diante do sagrado. A gente teria que definir o que é religião, porque não há só um conceito de religião. A religião que a gente pratica no Ocidente é uma religião monoteísta. Mesmo outras práticas religiosas, quando vêm para cá, elas acabam entrando em diálogo com o monoteísmo. Então, o conceito de religião, ele é um conceito, talvez seja o conceito mais complexo das ciências da religião. Por isso que muitos preferem estudar o sagrado e não definir a religião, porque a religião ela é muito mais volátil do que o sagrado. O sagrado seria mais universal. Mesmo quando você não tem religiões constituídas, tem sociedades que não têm religiões constituídas, não tem sacerdotes, não tem templos, mas elas têm a noção de sagrado.
povos antigos, povos indígenas. A religiosidade indígena se eu fosse falar um culto, é um culto de celebração, de agradecimento. Então, alguém diria, os indígenas são xamãs. O que é um xamã? Xamã é um representante, né, da cultura, da forma de agradecer a Deus. Não é uma religião específica. Então, a gente não denominaria com um nome, ou xamanismo, ou seja, qualquer outra palavra que se quisesse falar. Não, nós agradecemos. Então, essa é a religiosidade indígena, agradecer. Se nós sentimos parte da Mãe Terra e que se ela é a mãe e cuida de nós agradecemos a mãe. A ideia de espaço sagrado ela é uma ideia muito ampla, né? E aí, espaço sagrado, ele não significa um espaço construído. Eles existem à medida que os homens atribuem um sentido sagrado a um espaço. Esse espaço pode ser uma árvore, uma pedra, um rio, ou algo que eles constroem, interferindo e mudando a constituição do espaço, como é um templo. Todos os espaços para os povos indígenas, eles são sagrados. Nós temos, né, o meio ambiente, a palavra meio, ela divide, né? Nós temos um ambiente como espaço sagrado. Nós temos espaços de memórias, né? Nós temos espaços para cultuar ou agradecer aos encantados, a Yara, a mãe das águas. Então, estando próximo às águas, eu fumo em meu cachimbo, agradecendo e pedindo permissão a Yara para poder aqui estar, para poder aqui partilhar, né, e receber orientação para o bem viver da minha comunidade, né, para um bem viver junto ao meu povo, no eu sou nós. Essa experiência de partilha. Para o candomblé tudo é sagrado, tudo é objeto de culto a partir de um orixá. Então os orixás têm suas plantas sagradas, cada orixá tem seus animais sagrados. Então é o momento que o mundo passa a ser sagrado. O sagrado, ele expressa o Senhor Deus, né? Então nós entendemos como sagrado a palavra de Deus e os dois sacramentos, que é a ceia e o batismo, né? São os dois elementos sagrados. O presbiterianismo, ele tem uma característica, por sua história, está ligada ao teólogo João Calvino, de que a gente tirou de muitos dos nossos atos litúrgicos e da prática religiosa elementos simbólicos que simbolizam o sagrado. Então se deixou a palavra de Deus em dois sacramentos. Esses são os elementos sagrados. O que faz do espaço sagrado é o extraordinário. É aquilo que não pode ser repetido, ou aquilo que foge do cotidiano. Tecnicamente a gente chama isso de hierofania. Hieros é sagrado em grego e fanel é aparecer. Então a teoria diz que o sagrado ele aparece. Ele pode aparecer como um fenômeno da natureza, ele pode aparecer como uma coisa extraordinária, ele pode ser com alguma pessoa que tenha alguma característica, que tenha feito algo extraordinário. Toda religião busca preservar a vida. Mas para o religioso, no fundo, o sagrado ele é tão importante, mas tão importante, que a própria vida ela é menor que o sagrado. Embora a vida seja sagrado, o sagrado é maior que a vida. Então, tanto o sagrado inspira mártires, que são aqueles que se deixam morrer pela fé, quanto inspira pessoas que doam a sua vida pelo sagrado, quanto também inspiram pessoas que tiram a sua vida em nome do sagrado. Então, o sagrado, como toda manifestação que tem o humano, ela é ambígua. Ela tem um lado de luz e tem um lado também de escuridão. O próprio Jesus Cristo, na narrativa do Evangelho, vai dizer: eu só posso fazer milagre se for dia de semana, não posso no dia de sábado, eu não posso realizar tal obra porque não está dentro da lei, eu posso deixar aquela vida se perder. É o trabalho evangelizador. Quer dizer que eu só posso curar, eu só posso salvar se eu fizer dentro da igreja, e lá fora, se aquela pessoa estiver necessitada, eu não posso estender a mão. O sagrado existe aonde existem seres humanos. Porque os seres humanos são carentes de sagrado. Seres humanos, diferente de outros animais, eles não se contentam com as regras estabelecidas pelos ditames da biologia. Eles precisam de símbolos. E esses símbolos sempre são permeados pela dimensão do sagrado. Mesmo os mais seculares precisam de algo que eles creiam que sejam sagrados. Então, o sagrado está nos templos, o sagrado está na comida, o sagrado está na rua, o sagrado está nas vestes, está, inclusive,
onde a gente menos imagina, está na política, está até nas ideologias que o negam. Tudo aquilo para mim que signifique algo profundo, pelo qual você está disposto a viver e morrer, é sagrado. A fundação da cidade, ela ocorre junto com uma transformação mágica do espaço. Se constrói a igreja e se coloca os cruzeiros. Esses 2 cruzeiros, eles determinam um espaço protegido na cidade. E eles não são protegidos por uma murada, por arame farpado, por armas. Eles são protegidos por mágica. Para fundar uma cidade, eu construo primeiro, antes das casas, o espaço mágico. Nós estamos na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral aqui da cidade do Natal. Ela foi construída no dia 25 de dezembro do ano de 1599, ou seja, ela surge com a fundação da cidade do Natal. Aqui foram onde as primeiras pessoas, os primeiros potiguares, aqueles que aqui chegaram por primeiro, que começaram a fazer as suas rezas, começaram a entender o que é o sagrado. Foi aqui, né, em torno destas paredes, que a gente tivemos, podemos assim dizer, a primeira referência do que é fé, aqui dentro dessa igreja. Então, por isso que eu acho que ela se torna como sendo este grande ponto, esse grande marco da religiosidade potiguar. São as 2 cruzes colocadas ao norte e ao sul da cidade que determinam isso, é uma prática portuguesa. Tradicionalmente, a história de Natal ela tem começado a partir do contato com os brancos. Só que a gente tem uma presença indígena que é muito anterior a isso. Já existiam espaços sagrados antes da presença do colonizador, antes da presença europeia no continente americano, porque os povos originários tinham sua relação com o sagrado e essa relação ela se constitui sobremaneira numa relação com os elementos da natureza. E, na verdade, nós, povos indígenas, recuamos, resistimos, ficamos inascentes, como é essa aqui, uma área de resistência, que é o Vale do Catu, para manter o sagrado, para manter essa ligação, para se recuperar, para poder reivindicar a sua posição de gente e de povo. Eu acho que a posição de povo ela é muito importante. Aí eu falo pelos Potiguara, eu falo pelos Tapuias Tarairu, pelos Tapuias Paiacu, pelos caboclos de Açu. São esses povos que temos aqui, esse povo que reivindica a sua posição de estar vivo. Os primeiros povos a pisar no Brasil, escravizados e trazidos para cá, foram os povos banto, com sua linguagem banto, com sua cultura banto, aonde cultua Inquice, e formaram suas tribos aqui, que são suas casas tradicionais. Em seguida vieram os povos Euefon e os povos Iorubais, de diversos espaços da África, aonde o povo Euefon pertence ao povo do antigo Benin, o atual Benin, e o povo Iorubá, que pertence à região da Nigéria. Ao chegar no Brasil, houve essa necessidade de criação do candomblé. E nós estamos falando de uma tradição, onde existe uma indumentária própria, uma linguagem própria, e a religião é a cereja do bolo dessa tradição. A tradição vinda dos nossos antepassados para o Brasil chama-se Iciorixá Embilé e Xexelabá, que foi trazido para o Brasil, e aqui houve essa necessidade de junção das tribos em comemorações em um só espaço, e daí tornou-se as grandes festividades, chama-se candomblé. Historicamente foram discriminados, criminalizados. Se você pensar que até o ano 2000, para você abrir um terreiro de candomblé ou um centro de umbanda, era preciso você ter uma autorização da polícia. Para você, no interior pequeno, dizer eu vou dar um toque, uma festa na minha casa, é preciso que o delegado autorizasse. Tem horário para acabar. Então é uma marca que é muito recente, só tem 20 anos que houve, digamos, uma descriminalização. Entretanto, no cotidiano das pessoas ainda há muita intolerância. Hoje que vai até a periferia essa intolerância. A ideia de uma higienização
social, religiosa, né, uma coisa não popular, né? Então fez essas religiões buscarem um refúgio, né, estarem criminalizadas e para sobreviver se esconderam, evidentemente, ou saíram de ficar à vista. Porque Natal se quis e se quer ainda muito branca. E aí é por isso que quando a gente vai para a historiografia potiguar, de uma forma geral, a gente vê lá os historiadores tradicionais dizendo que não existiram pretos, ou que eles eram insignificantes em termos de quantidade, né? Mas, proporcionalmente ao que nós éramos, nós tínhamos uma significativa população preta e indígena. Pensar os judeus em Natal é uma coisa muito interessante. Eles são um grupo diferente que chegam e são um grupo que promovem um certo desconforto, digamos assim, na cidade, mas eles não são um grupo excluído. Pelo contrário, a prova é que os judeus, pela a sua própria constituição e forma de organização, eles terminam institucionalizando na cidade espaços de legitimidade. Desde o descobrimento das caravelas, os judeus vieram para o Brasil. Vieram porque, como cristãos novos, né, criou-se um chamado criptojudaísmo, que era um judaísmo que era para fora, da porta para fora eram cristãos e da porta para dentro eram judeus. E quando a Holanda ocupou o Nordeste brasileiro, muitos judeus de origem portuguesa vieram também. Tanto é que a primeira sinagoga das Américas foi criada em Recife. E o seu primeiro rabino era Boab da Fonseca. E com o tempo, como eles não tinham a perseguição, a Inquisição que teve no Brasil, a Inquisição também, foi mantendo tradições, foi mantendo costumes, só que foram esquecendo o porquê. E aos poucos foi desaparecendo. Os judeus, à medida que eles constituem uma comunidade mínima para o seu funcionamento, eles vão constituir uma escola, eles vão constituir um centro de atividade religiosa, né, a sinagoga, e eles vão requerer um espaço dentro do cemitério. Então, em 10 de janeiro de 1931, fruto de várias políticas públicas dos judeus, que já tinha nessa época praticamente uma comunidade com quase 70 pessoas, então Gentil Ferreira, fruto dessas reivindicações de políticas públicas, oferece, né, um pedaço daqui do cemitério público para esse espaço judaico. E é interessante que até ano passado tinham pessoas aqui enterradas, né? O último a ser enterrado aqui foi o senhor Manuel Moura, um forte judeu, aqui na sua causa marrana. Ele foi aqui enterrado e com isso o cemitério está em seu máximo. Há um espaço delimitado, é um cemitério dentro do cemitério, porque judeus eles têm essa característica de serem enterrados somente com os seus e longe de outras pessoas que eles são consideradas goias, que não são judias, né? Então aqui há um muro para caracterizar esse cemitério judaico dentro desse cemitério público. Os palatini que chegam, Natal não é mais só o entorno da Praça da Matriz. Natal já é uma cidade que se expande na direção de Petrópolis, por exemplo, para as elites, e que se expande para as Rocas e para o Alecrim Quintas, do ponto de vista das periferias, né? Então, quando os palatiniques chegam, o espaço que vai se constituir a chamada Vila Palatinique e as diferentes outras instituições em torno da comunidade judaica, não é uma região marginal da cidade, é uma região de expansão da elite potiguar. Tem no centro as referências cristãs oficiais, católicas e protestantes. A gente tem os grupos espíritas que começam a se situar na cidade. Então, os primeiros grupos com atividades espíritas, eles começam em torno do centro histórico e depois se ampliam para as regiões leste e sul, né?
E a gente tem as lojas maçônicas. A maçonaria, eu digo que é um clube filosófico, uma escola filosófica. Não tem nada com religião, não tem nada com seita, é uma coisa totalmente filosófica, onde se usa elementos gráficos, né? Principalmente ligado ao Egito e todas aquelas figuras muito simbólicas, que a maçonaria entende que se você não tem alguém acima de você, quem temer, você não é confiável. É por isso que, para ser maçom, você tem que temer a um Deus, digamos assim, seja ele que nome receber. Olha, a maçonaria teve muita participação. Você diz que nos grandes eventos que houveram, até antes da independência, nada aconteceu sem o dedo da maçonaria. E esse era um dos pontos que a igreja não concordava, porque a maçonaria ela não divulga o que faz e o que se resolve em tempo não é divulgado, só entre os seus afiliados, né? E como a igreja não conseguia acesso ao que estava se acontecendo dentro das lojas maçônicas, esse foi o principal motivo dessa proibição e dessa, digamos assim, essa indiscussão que ainda há até hoje entre a maçonaria e a igreja católica. Eu, Gabriel Ricardo, jamais participaria da maçonaria ou de qualquer loja maçônica ou de coisa semelhante. Antes mesmo da maçonaria ser condenada pelos papas da Santa Igreja, nós víamos alguns documentos muito suspeitos que diziam respeito a infiltrações dentro da igreja, de ideias não católicas. Então, percebe-se que são grupos políticos que não estão de acordo com a nossa fé. E é por isso que haveria um conflito, né? Haveria uma certa contradição de um católico participar de um grupo que não está de acordo com as ideias católicas. O maçom, ele prega muito por tudo que vem do livro sagrado. Por exemplo, aqui no Brasil, como a maioria ainda é cristã, eu falo católico ou evangélico, nós usamos uma Bíblia católica, evangélica, mas uma Bíblia sagrada em cima da mesa, e toda a sessão começa com a oração, né? Normalmente a gente cita um salmo e tudo para começar os trabalhos maçônicos. Então, o livro sagrado que fica em lugar de destaque na loja maçônica é o sagrado que tem na maçonaria. É claro que se está aqui no Brasil aí, se você está num outro país, que é outra religião, o livro sagrado daquela religião é que vai estar naquele campo, mas sempre citando trechos do início de qualquer trabalho, trechos daquela religião. Esse conjunto, cristãos, espíritas e maçons, onde é que eles estão? Eles estão entre os grupos legitimados, brancos e oficiais da sociedade. São eles que estão no centro histórico, né? E os demais, né, nas margens, nos bairros populares, nos espaços distantes. Os presbiterianos, eles chegam em Natal a partir de um trabalho, de uma missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, a primeira estratégia foi mandar alguns irmãos rodarem pela cidade, pelo estado, na verdade, rodarem pelo estado e distribuírem Bíblias. Então, chegavam numa cidade do interior, Caicó, Natal, Muriú, iam distribuindo Bíblias. Isso aconteceu em 1879, 1880. No período colonial, com a escravização dos pretos africanos, a gente tem um cenário não apenas em Natal, mas em todos os espaços que vão ser colonizados, né? Primeiramente e necessariamente a presença de uma igreja. A igreja, enquanto templo, mas também como um marcador de poder, ela vai estar lá. E esse é o espaço principal dessas comunidades que vão se construindo, desses povoados, dessas cidadelas, né? Essas províncias. Quando a gente tem isso, e quando existe uma obrigatoriedade compulsória a questão da participação nas atividades religiosas, a gente tem aí um problema. Brancos e negros. Pretos não podem frequentar a igreja dos seus senhores.
mas pretos precisam ser cristãos. Como se resolve essa equação? Temos que ter igrejas para pretos, porque os pretos precisam também congregar, precisam ser cristãos e precisam ser controlados. É com isso que surgem as igrejas, irmandades de pretos, as mais diversas. Em Natal a gente tem a Igreja do Rosário como essa referência na cidade. Nós estamos na Igreja do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, um templo de Deus, um templo dedicado à devoção de Nossa Senhora do Rosário, uma devoção muitíssimo popular, por sinal. E certamente que nós podemos supor, até mesmo com conhecimento raso, que essa não é a única igreja que foi construída pelo povo preto, até porque foram escravizados, né, e forçados a fazer todo tipo de trabalho. Mas, em especial, essa igreja leva esse nome porque foi construída por eles e para eles, né? Já que eles não podiam assistir aos cultos junto aos senhores, né? O que conta a história. Pela perspectiva de artistas que, por exemplo, nascem na Europa, de pintar pessoas semelhantes a eles, né? Nós vemos que a maioria das imagens realmente tem a pele branca. Alguns santos, por exemplo, não chegavam a ser brancos, mas em algumas regiões do Oriente Médio, a pele um pouco mais clara do que o povo, por exemplo, da Etiópia. Então nós temos realmente uma falta de representação, né, de santos negros, por exemplo. As grandes igrejas do Brasil foram formadas por pretos. Tiveram mãos negras, tiveram sangue preto. E aí a gente vai remeter agora à história de uma igreja no Brasil que formou uma sociedade chamada Sociedade da Boa Morte, onde existia um culto tradicional dessas senhoras para que elas tivessem permissão de fazer os seus célebres fúnebres, os seus cultos fúnebres. Por ser uma tradição tão perseguida, ela precisou trazer essa linguagem cristã e trazer essas datas ligadas aos santos de Igreja Católica para poder cultuar, como, por exemplo, 23 de abril, nossas casas tradicionais têm costume de festejar Ogum. E assim sucessivamente. Essas igrejas que foram ligadas aos nossos mais velhos, que foram construídas, que tiveram mãos negras, muitas delas deixavam de ser visitadas por brancos, porque a gente vai se lembrar da história e dizer que existia no Brasil igreja para preto, que existia tudo diferenciado para preto. E aí eles não podiam enfatizar esses espaços para que não trouxesse a história do negro e não colocasse o negro em evidência. E a gente remete isso às nossas casas tradicionais. Toda casa tradicional que você vê a história dela, geralmente ela começou em um espaço onde ao redor não tinha nada. E esse bairro, essa comunidade, ela passou a ser desenvolvida a partir dessa casa tradicional. Mas mesmo assim, nossas casas continuaram sendo perseguidas. Nossos povos continuaram sendo perseguidos. Então, esses espaços que eram consagrados para pretos, eles não entravam em evidência para que não ofendessem o branco, porque estavam cultuando espaços de pessoas sem alma. A Igreja do Rosário dos Pretos, ela não é mais a igreja de pretos. Ela é uma igreja hoje aberta, não é que pretos não estejam lá, mas ela não é a exemplo de outras igrejas, né, que têm uma dinâmica paroquial, uma dinâmica comunitária. Essa igreja deixa de ser, de fato, uma comunidade de pretos. Ela passa a ser um templo, um espaço de serviço religioso e que hoje é um serviço religioso com características que atraem os brancos e não os pretos. Então a missa aqui ela é celebrada com o sacerdote de frente para o altar, que é onde se encontra Deus, Nosso Senhor, no sacrário. As pessoas costumam dizer, de costas para o povo. Bem, a missa é um sacrifício. A vítima a ser imolada é Nosso Senhor. Então faz sentido que o sacerdote, na verdade, esteja de frente a Nosso Senhor, né? E que o altar costumava ser construído na direção do Oriente, né?
Então aqui celebra-se a missa de frente para o altar e com o rito, em sua grande parte, na língua latina, que é a língua da Santa Igreja Católica, a língua em que todos os santos na Igreja Latina rezavam. Quando os europeus fundam a cidade, eles estabelecem suas formas de lidar com o sagrado, né? Porque a cidade é um ente sagrado, a padroeira entronizada, a festa da padroeira, tudo isso são elementos de construção dessa Natal Sagrada. E o cemitério, obviamente, né, no caso inicialmente dentro da igreja, mas o cemitério, né, ele é um espaço de território sagrado. É importante isso, né? Inclusive os cristãos, eles precisam ser enterrados no cemitério, neste terreno sagrado, porque quando acontecer o advento, eles precisam estar dentro do lugar sagrado para serem encontrados. Né? Quando tiver o apocalipse e os mortos voltarem à vida, é o corpo guardado dentro deste lugar sagrado, que é o cemitério, que vai manter, que vai garantir que eles serão lembrados. Senão, se eles estão enterrados em qualquer lugar, podem ficar por aí. Antigamente, só existiam cemitérios eclesiais, ou seja, dentro das igrejas. Então, qualquer pessoa que não seguisse o credo católico, uma pessoa, um ateu, uma pessoa candomblessista, uma pessoa de um povo originário indígena que tinha sua tradição e contato com o sagrado, essas pessoas negadas à sepultura. Por quê? O que se entendia da sociedade era o catolicismo, e o catolicismo tinha a forma de poderio e monopólio sobre a morte. Então, essas pessoas eles não tinham direito de serem enterradas, a não ser que, depois que foi enterrado, foi criada a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, como uma forma da própria confraria dos negros, que já tinham sido diversas vezes negados à sepultura, eles reivindicam uma confraria, juntam o dinheiro e constroem a sua própria igreja. Se você fosse militar ou de uma boa linhagem econômica, você ficava ali na igreja ou do Galo ou a Igreja Nossa Senhora da Apresentação, que era destinada aos brancos. Quem era condenado à forca, quem era condenado de qualquer tipo de forma que você obstruiu as leis, você era negado a essa forma católica, justamente como se uma punição pós-vida, e isso causava internamente um terrorismo psicológico, porque as pessoas estavam sendo condenadas não só em vida, mas também no pós-morte. Ou seja, se você não era enterrado na igreja, tinha todo aquele imaginário de que você não iria para o paraíso. Então, era uma dupla forma de você estar condenando uma pessoa. A partir do momento que tem-se o cemitério público do Alecrim, ou seja, já com ideais republicanos e democráticos, cerca de 40 anos, 43 anos, 2 anos, para ser mais preciso, da proclamação da República, essas pessoas não tinham de ser enterradas. Então, a partir do momento que tem o cemitério público do Alecrim, qualquer pessoa que é considerada que vivendo na cidade, uma cidadã, ela vai ser enterrada aqui. Seja ela católico, condenado pela forca, branco, indígena, negro, foram aqui enterradas. Com o tempo, as pessoas foram se diferenciando, já que estava todo mundo sendo enterrado no mesmo local, foram se diferenciando materialmente dos outros. Aí nós temos alguns túmulos que são mais suntuosos, outros túmulos que são em mármore, outros túmulos que têm esculturas trazidas inclusive da Itália, dos grandes escultores de mármore. Então essa é uma das formas de você se diferenciar materialmente, socialmente e economicamente das pessoas, já que aqui todos estavam enterrados, né? Então uma das formas das pessoas garantirem, não só para si, mas para os seus também, para aqueles que compunham as associações, eram se tornando ou fazendo parte de confrarias e irmandades, né? As confrarias e irmandades eram o que garantia a forma de bem morrer para uma pessoa que não tinha condição na época. Por exemplo, acreditava-se que a morte era apenas o estágio final da forma de você garantir a sua salvação, né? Tinha toda uma conduta histórica na qual, em vida, você praticava isso para, no fim da morte, você ter essa morte garantida com um enterro, né? Só que há uma problemática comum aí disso, é que quem faz o seu sepultamento não é você, né? Quando você morre, todos sabemos que a sua vida acaba. Então você tem que empunhar isso a outra pessoa tem que ser responsável por isso. E a maioria das vezes as pessoas não tinham família, as pessoas eram brigadas umas com as outras, então não tinha quem garantisse essa forma de sepultamento.
Então o que é que acontecia? As confrarias estavam aí para fazer isso. Né? Você fazia doações, você participava do cortejo de outras pessoas para garantir que fossem no seu também. Um cortejo, com muita gente, sempre foi uma situação de boa fama e reputação. Então as confrarias serviam justamente para garantir essa forma de bem morrer, né? Tratar da forma dos outros de morrerem, tratar de como ia ser o seu sepultamento, quantas badaladas do sino ia tocar, quantas pessoas iam ter, quantas pessoas iam chorar no seu túmulo e no seu funeral. Tudo isso era muito importante para garantir uma boa salvação. Natal tem um centro sagrado. E a parte histórica de Natal, poucas pessoas sabem, é sagrado para mais de uma religião. É sagrado para a Igreja Católica, é sagrado para a religião afro, porque não apenas para a religião afro, mas para a cultura negra. A Igreja do Rosário foi uma igreja construída pelos escravos. A igreja que os escravos construíram com suas próprias mãos. Então, os católicos, os negros africanos, sempre tiveram aquela igreja como um lugar sagrado. Natal é sagrado porque aqui está enterrado os seus primeiros bispos, aqui foi a sua primeira igreja. Natal é sagrado porque aqui, próximo da gente, foi construída a primeira sinagoga. Então, os judeus têm essa memória de que aqui foi a primeira vez a Torá foi lida. Natal é sagrado também porque aqui está uma parte da memória protestante. A primeira igreja protestante, que está aqui do lado da prefeitura, surgiu aqui. Então, acho que não tem um lugar que tenha mais sagrado em Natal do ponto de vista histórico do que aqui. Para você começar a estudar o sagrado em Natal, você deve visitar esse local. Natal é um centro sagrado, sim, por vários motivos, né? Nós temos uma tradição religiosa diversa em Natal. Né? Você vai ter Natal, temos os muçulmanos em Natal, temos judeus em Natal há muito tempo, católicos, evangélicos, umbandistas, juremeiros, né, candomblecistas. E mesmo a literatura, que às vezes não dá muita visibilidade, fala. Aí, o candomblé é recente em Natal, os orixás vieram a partir dos anos 50, 60. Uns historiadores falavam isso. Aí Cascudo, ingenuamente, coloca no meio do texto assim, olha, aqui em 1870 se falava no culto a cabocla Nanã nas margens do rio Potengi, né, no mangue. Nanã é o orixá do mangue, da lama. Então, como é que sim, em 1870 você falava em homenagear Nanã, se só se fala, então, entre 1870 e 1950, a história não percebeu que tinha uma coisa aí acontecendo. Eu lembro que um historiador, um pesquisador nosso de Natal, um cara muito sábio, escreveu um livro sobre Natal. E vai falar sobre a origem. Ele fala, Natal é uma cidade não tem influência nem africana nem indígena, Natal é essencialmente portuguesa. Aqui o português é muito forte. Ele diz, onde é que estão nossos doces de Portugal? Que temos tanto no Recife. Aqui não temos essa cultura de doce. O doce aqui vem do Seridó, onde estavam judeus, né, serafaditas, que são de Portugal. Mas é uma coisa muito pontual no Seridó. Você não vai falar de Natal. Natal é muito cosmopolita para isso. Então há uma negação, né? Acho que a influência do americano deixou a gente muito vaidoso. Sermos expoentes para o mundo, né? Natal é muito moderninha. A história todo o tempo vem negando essas influências. Há uma negatividade, a história aqui em Natal é muito frágil, né? E quando você vê, tem professores comprometidos de forma individual. Se eu tenho a minha religião e eu não posso falar por causa disso, então você torna a história, né, cúmplice de alguns, né, desenganos da vida. Então, é uma cidade que é maravilhosa. Eu acho que precisa melhorar muito sobre isso. Eu acho que a gente tem um campo enorme de crescimento e aprender, né? Sair do centro da cidade e vir para uma periferia, conhecer um espaço como esse, que não... Eu já trouxe pessoas aqui assim, mas não imaginei nunca que era uma coisa assim. Por que era uma coisa? Você não fala que era um templo. Não imaginei que era um templo assim, que era um centro assim. É uma coisa, é um negócio. Então, até a palavra para se designar não existe, né? Quando a gente pensa em centros sagrados, a gente pensa, às vezes, em grandes centros de devoção. Lugares gigantescos, lugares para onde acorrem uma infinidade de pessoas, né? Centros de peregrinação, por exemplo. Mas, a bem da verdade, o sagrado está no cotidiano. E são os pequenos espaços, aqueles que alimentam a fé e o sagrado, enquanto espaços de vivência. Ninguém vai para uma peregrinação todo dia, mas você vai toda semana para o seu espaço de fé ou para a sua relação com sua espiritualidade no seu sagrado doméstico, né? Então, assim, é possível dizer que Natal, assim como outros espaços, é também esse espaço que reúne diferentes pertencimentos e que tem no seu centro histórico essa multirreferencialidade.
povos indígenas, em sua, na sua maior pureza, né, de respeitar a Mãe Terra, não negaram aceitar a cultura deles. Inclusive, por que hoje tem o Catimbó, Jurema, a Umbanda, tantas outras religiões de matriz africana, mas que quando você coloca ali em panos para observar, você vai ver que todas elas têm um elemento principal da cultura dos povos indígenas. Todas elas, sem exceção. A própria forma da imposição do cristianismo, que foi muito forte aqui, continua sendo, ela criou ali elementos, não teve como se livrar dos elementos principais da cultura indígena. Então, essa imposição, essa forma de tentar apagar a forma dos indígenas falarem com o sagrado, né? Ou seja, representarem e respeitarem o sagrado, ela continua em todas as demais religiões. As pessoas costumam falar assim, tem muito da cultura afro-brasileira, né? O afrodescendente, usam muito esses termos. Na cultura indígena, né? Não, tem muito da cultura indígena nessas culturas. Na cultura africana, na cultura europeia, na cultura asiática, que vive aqui. Tem muito da cultura indígena em todas as demais culturas. Porque a cultura indígena continua sendo a cultura matriz desse continente. A cultura matriz desse Brasil indígena, né? Desse Brasil de muitos povos. Antes do Brasil da coroa, esse Brasil de imposição, esse Brasil de tentativa de apagamento, existia e existe o Brasil do cocá. O que é sagrado para você? Estamos no sagrado, a natureza, as águas, o ar, o fogo queima as nossas sementes, cascas entre cascas, que traz a cura, que equilibra a energia. Esse representa o sagrado para o nosso povo. E é através desse sagrado que nós falamos com Deus, Tupã, Nhanderu, através desse sagrado que nós agradecemos aos encantados. O sagrado é uma construção humana, né? O ser humano ele tem em si fruto o seu avançado intelecto, tanto é que ele é a única espécie na qual ela constrói esses tipos de narrativas religiosas do pós-morte. Ele tem uma necessidade de você garantir a sua existência. E como é que ele faz isso, garantindo a sua existência? Viver é muito bom, todos nós sabemos isso, né? As experiências que o nosso cérebro eletricamente nos passa aos nossos sentidos e que a gente consegue através dos sentidos é muito bom e agradável. Então ninguém suporta a ideia de que isso um dia vai acabar, né? Então você fazer uma ligação com o transcendente, que inclusive o que existe depois é tudo o contrário do que tem aqui, né? O que existe depois primeiramente é eterno, não tem fim, é infinito. Aqui a nossa vida é finita. O que tem depois é tudo o contrário do que tem aqui. Aqui a gente vive fruto da desigualdade social, com miséria, com violência. Lá nunca vai ter isso. É uma eterna paz, todo mundo grande fortuna e riqueza. Então as pessoas, na minha perspectiva científica, elas têm essa necessidade, né? E o sagrado é mais uma vertente disso. E como essas pessoas construíram essa forma de estar se contatando com o que existe no depois, o transcendente. O sagrado para mim, eu acho que é a vida em si. Os ensinamentos que você percebe, que você pode replicar, né? E você ter a consciência que a sua passagem por aqui não será uma coisa em vão. Está na religião, está na alimentação, está em você ter foco e objetivo na sua vida, que vai além de seus desejos pessoais, né? É uma comunhão de você com o universo como um todo, seja uma forma mais metafísica, né? Uma forma mais espiritual, digamos assim, ou mesmo uma forma pragmática, real do dia a dia. O sagrado é você amanhecer, você trabalhar, você estudar, você acordar, você amar, você procriar. Você ter uma vida plena. O sagrado, eu acredito que possa ser um adjetivo relativo diretamente a Deus. Quanto? A Bíblia. A Bíblia é sagrada. É a visão realmente de Deus. Formador de valor, aquele que dá sentido à nossa existência, que molda o nosso mundo, pelo qual nós estamos dispostos a morrer ou até mesmo a matar. Sagrado, para mim, é
cumprir as determinações do Eterno. A gente, para poder levantar para ensinar, a gente tem que sentar para aprender. O sagrado para mim é cada palavra que foi dita do meu babalorixá para mim, do meu avô de santo para meu babalorixá, do meu bisavô, da minha tataravó. O sagrado para mim começa da hora que eu abro o olho de manhã e rezo para uma divindade por nome de Olojonim, é o Senhor do dia de hoje. Orixá criado por Olodumare para que manipule a energia do dia. Sagrado para mim é chegar na beira da praia, bater cabeça e ver a imensidão que o homem não pode destruir e secar. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Sagrado para mim é a folha, quando eu chego numa floresta, que eu começo a rezar que a árvore balança, que o vento sopra, que o orixá me responde. É a água, onde nosso corpo tem mais de 70% de água. Sagrado para mim é rezar Oxum Yamiô, Oxum Solani Fomi, Oxum minha mãe, Oxum está sobre mim. Sagrado para mim é saber que eu sou nascido de orixá e que eu trago essa essência de orixá dentro de mim. Sagrado para mim é rezar e ser ouvido. Sagrado para mim é ter o que nós chamamos no candomblé de Iuariré. Ter um caráter ilibado para orixá. Porque para que você tenha um bom diálogo com o seu sagrado, você tem que ter caráter. Isso é sagrado para mim. Sagrado para mim é chegar e rezar para acender um fogo, para botar uma panela no fogo. Sagrado para mim é bater cabeça para a comida que vai alimentar meu corpo e rezar para ela, para que ela torne meu corpo energizado. Sagrado para mim é me lembrar a experiência de todos os meus mais velhos. Sagrado para mim é imolar um animal e fazer com que ele seja alimento de minha casa para que o meu povo e minha comunidade. E aí, quando a gente fala da comunidade, a gente não fala só da unidade territorial tradicional, não. A gente fala da segurança alimentar que circula em toda a comunidade tradicional. Sagrado para mim é saber que eu tenho um prato de alimento rezado, orado, para dar àquele que bate na minha porta que eu possa alimentar, independentemente se ele acredita no que eu acredito ou não. Isso é sagrado para mim. O que é sagrado para você? Sagrado para mim é existir nesse tempo de hoje e fazer a diferença, levando o nome de minha ancestralidade e levando aquilo que eu acredito, minha tradição. As pessoas aprendam que as diferenças, elas constroem. E que as diferentes formas de ler o sagrado, de se referir a ele, de vivê-lo, elas são importantes. Então, eu acho que a semente que a gente pode plantar e aquilo que a gente espera, e é por isso que eu me dedico profissionalmente a isso, é o de poder mostrar às pessoas que nós somos muitos e diferentes, mas que isso nos faz ser quem somos e que a gente precisa de respeito. Respeito em relação às diferenças, respeito em relação às práticas, respeito em diferente às formas de ser, né? Isso nos constitui e isso nos complementa. A gente aprende com a diferença, muito mais do que com a igualdade.